Saudações, queridos amigos, tudo bom com vocês? Estava observando essa semana algumas postagens, de céticos a respeito da espiritualidade. Pessoas que não acreditam, né? Pessoas que acreditam que ao morrermos acabou, né? Caímos numa escuridão total, sem consciência e voltamos a ser apenas átomo, né? E olhe lá. Na verdade, depois de pensar em como as coisas funcionam no nosso plano físico, é fácil deduzir que essa abordagem cética também ela tá muito errada. Podemos sim estar equivocados sobre muita coisa da espiritualidade, até porque estamos no corpo físico e é muito difícil para nós, né, podemos ter 100% de certeza de como as coisas funcionam no plano espiritual. Nós temos algumas deduções, algumas intuições, mas nós devemos ser humildes a ponto de assumir que não podemos ter certeza e nem temos. Quando vemos uma pessoa com a resposta pronta do que é, do que não é, do que acontece lá do outro lado, pode desconfiar, essa pessoa é um ser humano. Ela está no corpo físico, por mais que ela possa ter viagens espirituais, por mais que ela possa conversar com espíritos e qualquer outra ferramenta, ela ainda assim está limitada a este plano. Então qualquer manifestação espiritual não pode ser levado 100% a sério. Nós temos que ter o nosso lado cético ativado. E qualquer coisa que aconteça, nós temos que analisar e temos que também pensar que pode ser uma manifestação psíquica. E fazendo deste modo, a gente não bitola. Porque se tudo que acontece com nós, dentro da espiritualidade, formos levar 100% a sério, se você for uma pessoa muito desenvolvida, você não vive. Você vai enlouquecer. Porque pessoas que vivem 100% a espiritualidade, elas têm experiências espirituais diariamente. Como ela vai ter certeza de tudo que ela está vendo e ela vai assumir que todas as manifestações são reais, sons e tudo mais. A nossa realidade, ela é comprometida. Ela não é. Isso que vemos, o que vivemos, não é o real. Pode parecer real, mas não é. Eu vou explicar por quê. Quando a gente pega na matéria, a gente sente a matéria e a gente a observa, percebemos que aquilo que estamos sentindo é exatamente o que estamos vendo. Então, para nós faz sentido quando tocamos e percebemos o formato da matéria, né, do físico, do objeto que tocamos, baseado no toque e no que vemos, né, e também no cheiro, enfim. O que acontece é que nossa vista, os nossos olhos, eles não são os melhores olhos que a natureza criou. Existem animais que enxergam outras cores a mais do que nós. Nós temos, se eu não me engano, são chamados de cones dentro da nossa retina, e nós temos 3 tipos de cones capazes de ver 3 tipos de cores. E essas cores se combinam para formar o que vemos, né? Cor vermelha, azul. Tem animais que têm muito mais desses cones e eles enxergam outras cores. Cores que nós nem imaginamos que existe. Não há como a gente criar uma cor baseada no que vemos para poder deduzir o que os animais vê. É uma coisa que a gente sabe que eles têm a mais pelo mecanismo, né? Pelo estudo científico da retina deles. E não são todos, claro. Cada animal, né? Mas, por exemplo, o pombo, né? Ele enxerga além do que nós enxergamos. O que vemos aqui, para ele, se ele enxergasse pelos nossos olhos, seria sem graça, sem cor. Eles enxergam muito mais cor. Então, a realidade é comprometida
porque os nossos sentidos são limitados. Se sabemos que não enxergamos tudo, isso podemos também nos basear do infravermelho, né? Chegamos lá embaixo, no infravermelho já não enxergamos, sabemos que existe. E o ultravioleta, né? Chegamos no ultravioleta, já não enxergamos mais. Quer dizer, nós temos, entre o infravermelho e o ultravioleta, nós temos uma janela de visão. E se a gente basear nas cores que tem, para lá do ultravioleta e para lá do infravermelho, nós temos uma janelinha desse tamanho de visualização de coisas que vemos. O resto é invisível para os nossos olhos. Então veja o tamanho da limitação. A nossa sorte é que as coisas físicas, materiais, são de cores que a nossa vista enxerga, todas elas. A gente nunca trombou em alguma coisa invisível, né? Para falar assim, nossa, esse objeto está pintado ou está vibrando numa cor, numa luz que meus olhos não enxergam, eu bati nele. Já pensou se existissem esses objetos no meio do nosso caminho? Então, tudo que há nessa Terra, né, nesse planeta, é visível aos nossos olhos. Então, vejamos que estamos bem adaptados, né, à vida aqui. Mas, seguindo essa linha de pensamento, percebemos que é uma gama de outras coisas invisíveis, né? Inclusive, é possível coisas, inclusive físicas, serem visíveis. Não aqui, mas tipos de material que não enxergamos, né? Pelos átomos vibrarem diferente. Sabendo que coisas físicas existem, se você quer fazer até uma experiência, pega o controle, um controle da sua TV e aponta para a sua câmera para você ver, se não, você não vai ver a luzinha acender. Agora aponta para o seu olho e aperta, você não enxerga. É a prova de que existe luz invisível, né? Sendo campos invisíveis no nosso mundo físico, imagine então mundos ou manifestações que a gente não tem certeza que existe, como por exemplo o mundo espiritual. O mundo espiritual pode ser muito físico para quem está no espiritual. De repente o mundo espiritual é bem sólido para quem já está lá, né? É diferente para nós. A única diferença aí, de repente, é o tipo de vibração que nós temos aqui, que eles têm lá. Por isso que nós não enxergamos, porque vibra diferente. Mas isso é só uma hipótese. É como eu disse, a gente não pode ter certeza, não podemos afirmar nada. Se alguém falar para mim, olha, o mundo espiritual não existe, eu vou parar e vou analisar, né? Falar, tá bom, você pode sim estar certo, né? Pode. Por que não? De repente, a espiritualidade é uma grande ilusão. Mas qual é o problema? Estamos presos no mundo físico, né? E a espiritualidade, ela faz parte da nossa jornada, então vamos experienciá-la, né? Se não existisse, não haveriam, né, as manifestações, eu digo por mim, né? Um dia tinha uma pessoa na minha cozinha e eu estava no quarto. De repente eu escutei uma mulher cantando atrás dessa pessoa. Eu não quero falar o nome para não expor, né? Até porque eu não avisei que eu ia fazer o vídeo, tá bom? Mas eu escutei uma mulher cantando pelo nariz, sabe? Eu fiquei escutando. Aquela é uma música um pouco angustiante, me causava uma certa tristeza. E eu perguntei pra pessoa, né? Você tá escutando a mulher bem nas tuas costas aí cantando? Porque pra mim foi tão real, foi tão ali, tão presente, aconteceu de uma maneira tão concreta, que eu achei difícil as pessoas, qualquer pessoa que tivesse naquele momento não escutar. E por mais que o som tivesse acontecendo bem nas costas dela, ela não ouviu. E eu achei muito interessante isso, porque eu tava de uma certa distância e eu escutei a pessoa cantando e a gente tava conversando e aquele canto no meio, né? E pra mim todo mundo ouviu, né? Não só eu. Então veja que, e pode ser da mente? Pode ser da mente. Eu não tô falando que é 100% da espiritualidade. Pode ser de repente uma grande ilusão da minha cabeça.
Eu escutei aquilo e foi a minha mente que criou aquilo. Eu não descarto essa possibilidade. Mas também temos que ser realistas em saber que quando trilhamos o caminho espiritual, as nossas coisas melhoram, nós melhoramos, nos tornamos pessoas melhores. Como vamos descartar a espiritualidade por completo se a espiritualidade nos faz melhores? Então, meus amigos, não pode ser ilusão uma coisa que nos faz tão bem, que nos faz transcender a matéria. Temos que ter consciência de que nem tudo é real. Às vezes eu vejo por aí alguém falando de espiritualidade. Não, eu sou autoridade iniciada do Centro Galáctico, da Alfa Centauro, quadrante 6, versículo 2, barra 4. Pelo amor de Deus, meus amigos. Que loucura é essa? A humanidade não teve nenhum contato direto com nenhum ser ainda. Não que seja aberto ao público 100%. A gente não tem essa certeza. A gente tem especulações, a gente tem teorias da conspiração, a gente tem visões. Muitas pessoas viram, eu vi. Eu juro pra vocês que eu vi algo incrível no céu. Então, essas coisas são o que temos. Mas eu vi algo no céu, mas eu não conversei com seja lá o que estava controlando aquilo. Então, como é que eu posso olhar uma coisa no céu? Bom, eu sei que existe, eu estou vendo, eu não estou louco. Isso aqui está bem diante dos meus olhos. Mas eu não conversei, eu não tenho um diálogo, eu não tenho uma resposta. Eu vi e eu fiquei mais cheio de dúvida. Eu fiquei perturbado com a visão que eu tive. Sabe? Porque, puxa vida, eu vi, mas o que é isso? O que é isso? E essa pergunta, o que é isso, sem resposta, nos deixa doido. Eu fiquei muito tempo pesquisando, tentando encontrar qualquer pessoa nesse mundo que tenha visto, filmado o que eu vi. Porque eu vi faz uns 10 anos, eu não tinha nem uma câmera na mão. Nem de celular, o celular era fraquinho na época. E passou. E eu olhei, a única coisa que me vinha em mente era: eu tô vendo isso, está aqui, ó, eu tô vendo, é certeza. Eu fiquei prestando bem atenção e com o olho bem arregalado pra quando passasse 10, 20 anos, eu não falar que foi um sonho, sabe? De repente falar, não, aquilo foi uma ilusão da minha cabeça, não. Eu fiquei firme e bem atento e confirmando comigo mesmo, é real, você tá aqui, ó, você tá vendo. Incrível, meus amigos. E a pior coisa é você ver a coisa indo embora e você ficar sem resposta. Porque foi o que aconteceu. Eu não tive contato espiritual com aquilo. Eu não ouvi um som sequer. Eu apenas vi. E é pior do que você não ver, é você ver e ficar sem resposta. Se você quer ver um ser, alguma coisa, pense muito bem. Porque se você vê, isso pode te deixar transtornado pelo fato de você querer saber o que é e ninguém poder te responder. De repente a coisa não ligar, né? Em te responder, em te falar um oi. E você ficar realmente intrigado durante a sua vida toda. O que eu vi, eu não vi. Ninguém filmou até hoje. O dia que eu ver uma filmagem de alguém com aquilo, aí eu vou falar essa pessoa. Eu preciso conversar com essa pessoa que filmou isso, porque foi exatamente o que eu vi. Até agora não aconteceu. Bom, mas voltando, meus amigos. Sabemos da imensidão do universo, né? Sabemos que o Sol é nada mais que uma estrela, né? E quantas estrelas há? Sabemos que chega a ser quase dentro do nosso campo de visão. Dentro do nosso campo de visão já é difícil de contar. Se você pegar os nossos instrumentos, né, de telescópio, a tecnologia que temos, a gente vai longe, né? A gente vai muito longe. A gente começa a contar como anos-luz. E cada anos-luz desse são trilhões, né, de estrelas. É muita coisa. E cada estrela dessa é um sol, meus amigos. Pode existir
Estrelas que não tenham planetas habitáveis, ok, mas se pelo menos 0,00001% tiver algum planeta com vida, meus amigos, o universo está entupido de vida. Então vejam vocês, né? Aí fala, mas tem gente que fala que pela lei do mentalismo, né? Tudo criado é pelo mental, então o universo todo seria um grande holograma para nos manter intrigados mesmo, né? É difícil, né? É difícil de acreditar que a gente observar toda a vastidão e imaginar que tudo isso é só um grande telão para ficar nos encantando. É difícil por ser muito grande, por nós já termos ido, por exemplo, até a Lua e chegado em outros planetas. Se fosse tudo um grande holograma, as coisas não seriam matéria, né? Não seriam físicas. Claro que se você acabar com a consciência, se você acabar com a vida, o universo passa a não existir. Ele vai existir, mas ele não haverá sentido. Não há ninguém para observar, né? Não há ninguém para olhar o universo. Então, tecnicamente, o universo não existiria. Que interessante, né? Mas entenda que é muito difícil observarmos o todo e imaginarmos que é um grande acaso. É impossível, né, ser tudo um grande acaso. Estamos falando de coisas criadas do nada, né? Coisas que simplesmente apareceram. O universo inteiro, infinito, apareceu, surgiu. Como é que podemos ter essa ideia de que as coisas surgiram do nada? É tão difícil quanto acreditar em espiritualidade. A espiritualidade é mais fácil de acreditar e faz mais sentido do que você imaginar que tudo surgiu do nada. Que nada? Como assim do nada? A gente está falando do infinito. O infinito, inclusive, de matérias. Como veio do nada? Mas também eu não estou aqui acreditando Deus da forma que as pessoas conhecem. Deus da forma que as pessoas conhecem é bem limitado, né? A gente está falando aqui de um ser que criou as coisas em alguns dias. É complicado, hein? A gente vê que o universo ainda está se expandindo, está se formando, está se criando a todo momento. Planetas e estrelas se destroem e formam outras. Isso tudo é criação acontecendo. Então nada foi criado e agora já está tudo criado e o ser que criou tudo está descansando. Não, meus amigos, não faz sentido. Olhe, observe o universo com o coração e com a alma e você vai ver que você está enganado. É simples. E eu sei que é difícil às vezes a gente derrubar uma crença nossa. As coisas que acreditamos se enraizam no nosso ser. E quando percebemos que estamos equivocados, é difícil quebrar. A gente passa anos, tem coisas que foi nos ensinado na infância e a gente vai levar para a vida toda, simplesmente porque enraizou. E tem coisas que a gente sabe que não é verdade, a gente sente, mas a gente vai levando na fé e simplesmente porque a gente não consegue lutar contra aquela fé. Se torna algo realmente poderoso em nosso ser. A gente cria muita coisa, né? Criamos santos e demônios, né? E cultivamos eles. Eu não creio, meus amigos, eu creio numa magia poderosa. Eu creio nessa coisa mágica que é, inclusive, toda a nossa existência. Mas eu não creio em Deus ou deuses da maneira que as pessoas creem e cultivam. Eu não creio, eu não consigo crer. E não é por eu ser cético, muito pelo contrário, eu acredito no mundo espiritual, eu acredito na espiritualidade, então eu tenho uma fé espiritual, eu a cultivo, mas eu tento não me ludibriar. Se você pegar qualquer ser, Deus, deusa, santos, e colocar para análise, você vai perceber que realmente aí tem alguma coisa. Alguém criou a história. E essa história se tornou uma egrégora espiritual, um tipo de energia.
Mas não podemos, eu particularmente, estou falando por minha opinião, não podemos pegar essa energia e colocar ela como um ser físico, porque para mim não é. Dentro da minha fé, não consegue, não funciona. Eu não consigo cultuar um Deus, né? Eu acesso a energia egrégora criada quando eu vou trabalhar e fazer alguma coisa. Então eu utilizo a energia da egrégora, mas eu já descartei o personagem dessa egrégora. Eu vejo gente, inclusive na internet, magos, bruxas, ou que se dizem, tratando deuses como se fosse uma comadre. Ai, a tia Hecate, ai, a Isisinha, sabe? Tratando com intimidade uma energia de uma divindade. Meus queridos, você pode ter estudado a sua vida inteira uma divindade. Isso não dá o direito de você tratar com essa intimidade. Você não está falando com um amigo da rua. Você não sabe o tipo de energia que é. Tem energias de deuses que é de guerra. Tem energias que é de destruição. E você trata com piadinha a respeito de energias de divindade que você acha que você conhece, porque você leu alguma coisa. Você acha que você tem essa intimidade com uma divindade? Você acha que a divindade ri da sua piada que você faz com ela? Tenha consciência, meu amigo. Espiritualidade não é isso que você está pensando, não. E a espiritualidade vai acabar te pegando, te dando, te rodando, sabe? Te dando uma rodada boa, te jogando no chão para você aprender a respeitar. Espiritualidade não é piada e não é brincadeira. E a gente vê muito isso. Hoje eu observo, não falo nada, não curto, né? Porque rede social tá lá, né? Para curtir e para você deixar para lá. Eu finjo que não estou vendo, cada um tem a sua jornada, né? Mas eu tô aqui para dizer para você que tá me ouvindo, que tá interessado em aprender alguma coisa, em buscar, não faça isso. Não entenda as entidades como sendo nossos amiguinhos íntimos. Nós estamos falando de energias que não são visíveis aos nossos olhos e que tem uma egrégora muito pesada. A gente está falando de gente do passado que passou por sofrimento, por guerra, por sangue, por dor e, sabe, por todo tipo de coisa. E eles pensavam nesses deuses e foram esses seres, essas pessoas, esses nossos irmãos ancestrais que criaram essas egrégoras. Essas egrégoras, elas têm pesos terríveis e também tem muita luz. Nós temos que ter o maior cuidado ao acessar isso. Ainda mais a gente acessa esse tipo de energia para benefício próprio, para coisas que queremos, materiais. Você acha que os nossos ancestrais tinham um pensamento de querer alguma coisa? Meus amigos, na maioria das vezes eles só queriam sobreviver. Eles acessavam esses deuses para proteção, porque sabia que um outro povo ia invadir, ia matar eles, ia estrucidar, ia estuprar as mulheres. Eles tinham um cuidado de pedir a deuses e formar essas egrégoras para proteger as aldeias, proteger as crianças, as mulheres, para fortalecer os homens na guerra. E agora, os homens fracos, porque hoje nós temos homens fracos, mente fraca, usando como uma piadinha, com graça, energias espirituais que poderiam nos destruir. Meus amigos, nós temos a benevolência da espiritualidade, é por isso que ainda estamos aqui. Porque se pararmos para analisar, meus amigos, a humanidade não está digna de nada, nem de pena e nem de dó. Nós estamos nos tornando seres humanos ruins, sabe? Densos, seres que realmente são dignos de muita pena por outros seres que estão mais elevados e observam. Eu peço a você, meus irmãos, leve a espiritualidade a sério. Não confunda as coisas. Observe com cuidado aquilo que chega a você como ensinamento. Filtre, porque a maioria das coisas é bobagem. Filtre. Coloque na sua vida e na sua jornada aquilo que realmente tem valor. E quando alguém questionar a sua fé,
questionar algo que você acredita, não defenda, não fique defendendo com unhas e dentes, porque nem você, meu irmão, e nem eu temos 100% de certeza. Então se alguém um dia me questionar, falar, olha, isso está errado, isso é que está certo, eu falo, você pode, sim, está certo, ok. Não me importa, porque eu ainda estou nesse plano, nesse corpo, e eu não tenho certeza absoluta das coisas. Sendo assim, eu não vou defender verdade nenhuma e correr um grande risco de estar me enganando e enganando as pessoas. Mas eu vou sim sempre buscar as melhores ferramentas para a nossa evolução. Eu vou sempre tentar buscar coerência no que eu aprendo, aquilo que entra para minha crença, minha fé e no que eu transmito. Tem que ser bom, senão não vale a pena. Meus queridos, eu vou encerrar aqui porque já está um pouco longo. Eu espero que eu tenha contribuído com alguma coisa para você com esse vídeo, que tenha valido a pena esses minutos de algum modo. E logo eu tô de volta.